Olá, meus amigos. Meu nome é Ângelo de Paola. Eu sou professor da Escola Paulista de Medicina e trabalho no setor de eletrofisiologia de lá. E hoje nós vamos falar sobre o mapeamento e ablação da fibrilação ventricular, focando principalmente o sistema His-Purkinje. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Eu acho que antes de nós iniciarmos a nossa apresentação, vale a pena relembrar que o eletrofisiologista hoje está absolutamente relacionado com as emergências. E essas emergências, esse relacionamento com as emergências é relativamente recente. Antigamente, os nossos colegas intervencionistas eram os únicos a serem chamados, porque na vigência do infarto agudo do miocárdio existia a necessidade de reperfundir a artéria e nós só entrávamos quase que eletivamente. Com o advento da ablação de radiofrequência em arritmias ventriculares, muito frequentemente nós também somos chamados, principalmente quando existem as tempestades elétricas, que são aquelas arritmias ventriculares caracterizadas com 3 ou mais episódios separados de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular em 24 horas. Portanto, com o advento do CDI, os nossos pacientes estão protegidos da morte súbita, mas muito frequentemente esses pacientes têm episódios recorrentes de taquiarritmias ventriculares que geram descargas repetitivas do cardioversor desfibrilador implantável e realmente o eletrofisiologista tem que ser chamado. Essas tempestades elétricas, elas acontecem em 10 a 20% em 2 anos na prevenção secundária e 4% nos pacientes em que, quando nós colocamos para a prevenção primária. E 50%, 70% desses choques são apropriados. Muito bom. Portanto, eu queria colocar para os senhores que é verdade que, na maior parte das vezes, nós somos chamados por taquicardia ventricular incessante. E na taquicardia ventricular incessante, nós temos muitas ferramentas, muitos recursos, como sistemas eletroanatômicos, e utilizando toda essa cartografia, ou mesmo a eletrocardiografia convencional, nós conseguimos delimitar os istmos e, se o paciente estiver hemodinamicamente estável, nós conseguimos eliminar os circuitos de taquicardia ventricular e, quando não conseguimos, fazemos a ablação por substrato. Entretanto, a fibrilação ventricular nem sempre é precedida por uma taquicardia ventricular sustentada, estável hemodinamicamente. Apesar dos relatos dos anos 80, quando os pacientes que faleciam estavam portando um Holter, demonstravam que na maior parte das vezes era uma taquicardia ventricular que degenerava para uma fibrilação ventricular, isso era dependente, na maior parte das vezes, com cardiopatia estrutural. Então, esses traçados bonitinhos, que o paciente tinha uma extrasístole ventricular, depois tinha uma taquicardia ventricular não sustentada, que virava uma taquicardia ventricular sustentada e depois degenerava para a fibrilação ventricular, é diferente nos pacientes com fibrilação ventricular idiopática. Porque os pacientes com fibrilação ventricular idiopática, geralmente, eles não são precedidos por taquicardia ventricular sustentada monomórfica. São extrasístoles, muitas vezes monomórficas, isso sim, que degeneram para a fibrilação ventricular, sem aquele estágio de taquicardia ventricular sustentada. Portanto, se a fibrilação ventricular idiopática não é precedida por taquicardia ventricular sustentada monomórfica, mas sim, ela é precedida frequentemente por extrasistolias ventriculares monomórficas, e é muito importante que o clínico, que o eletrofisiologista, ele esteja atento e consiga documentar os episódios que acabaram gerando essa fibrilação ventricular. Bom, da mesma forma que os pacientes que têm fibrilação ventricular idiopática e tiveram uma extrasístole ventricular geradora desse episódio, seria muito interessante nós recorrermos às morfologias dessas extrasístoles que a eletrofisiologia nos ensinou a fazer diagnóstico do Nelas Provém. Nós temos basicamente extrasístoles ventriculares de fácil reconhecimento, se elas são no ventrículo direito ou no ventrículo esquerdo, se são na via de entrada ou na via de saída dessas câmaras. Nós podemos começar lembrando que a taquicardia ventricular da via de saída de ventrículo direito, ela é uma das mais bem conhecidas, geralmente não são relacionadas com cardiopatia estrutural, tem prognóstico benigno, mas quando elas são muito frequentes,
elas são de fácil acesso, porque a via de saída de ventrículo direito é um local que a maior parte dos intervencionistas percorrem, os intensivistas percorrem e também os eletrofisiologistas. Um catéter, uma punção de via femoral, você coloca facilmente o catéter nessa região e esse tipo de morfologia de extracístoles ventriculares, com morfologia de bloqueio completo de ramo esquerdo, com QS, principalmente V1 e V2, faz com que nós consigamos fazer o diagnóstico dessa região na via de saída do ventrículo direito. E casos como esse foi o primeiro caso em que fizemos a ablação no nosso meio, mais de 20 anos, pacientes que têm múltiplos episódios de ectopia ventricular, de taquicardia ventricular não sustentada, eles depois de uma ablação bem sucedida, eles ficam com 0 de extracístoles ventriculares. Bom, esses resultados são razoáveis, são muito interessantes, mas vejam que nem sempre essa extracístole que nós relatamos aqui tem esse episódio benigno. Essa aqui é uma extracístole que degenerou para a fibrilação ventricular. E é uma extracístole muito parecida com aquela extracístole do eletrocardiograma que eu mostrei para os senhores há 2 ou 3 slides atrás. São extracístoles que têm morfologia de via de saída de ventrículo direito, né, e que tem QS, V1 e V2, e vejam, senhores, que era uma extracístole relacionada com fibrilação ventricular e que teve o mesmo procedimento feito com sucesso. Não se sabe exatamente como determinar quais são essas extracístoles que são malignas, né, mas muitos relatos do início dos anos 2000, principalmente as costas da literatura japonesa, demonstrou que a morfologia de bloqueio de ramo esquerdo R puro em D1, mais histórias prolongadas de síncope em relatos sucessivos, como desses, uma paciente agora masculina com 13 anos de síncope, que estava relacionada com fibrilação ventricular. Esse é uma paciente de 18 anos, com 8 anos de história de síncope. Vejam que a morfologia de bloqueio de ramo esquerdo com R puro em D1 e outro caso de 9 anos de síncope faz com que esse binômio de R positivo em D1, história antiga e repetitiva de síncopes, possam estar relacionadas com essas extracístoles ventriculares malignas, fazendo com que aqueles conceitos clássicos do passado, que essas extracístoles não têm um risco nenhum, deve ser às vezes questionado, principalmente se eu tenho episódios sincopais. Se a via de saída de ventrículo direito ela é bastante conhecida, a via de entrada de ventrículo direito geralmente faz com que a gente pense em uma cardiopatia estrutural, embora muitas vezes não se ache. O que existe recentemente é que alguns pacientes com extracístoles ventriculares de via de entrada de VD, que não tem mais aquele eixo de AQRS para baixo, tem morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, mas o AQRS é para cima, o QS em V1, elas podem estar relacionadas, como nesse caso, também com fibrilação ventricular. E um relato da Universidade da Pensilvânia muito recente mostrou que em 10 casos bem documentados, onde que existia um eixo inferior e uma morfologia de QS em V1, esses pacientes que tinham registro de fibrilação ventricular tinham uma relação muito grande das suas arritmias relacionadas ao sistema His-Purkinje da banda moderadora. Em vários locais da banda moderadora, que é uma estrutura muscular que sai do septo e se insere na parede livre do ventrículo direito, podia ser a origem dessas ectopias que podem ser submetidas à ablação. Submetidas à ablação com catéteres convencionais e que muitas vezes o eco intracardíaco pode nos ajudar, mostrando que o posicionamento e o contato do nosso catéter com essa banda moderadora, como nesse caso relatado pelo pessoal da Universidade da Pensilvânia, e que tem uma ablação onde o mesmo tipo de aquecimento antes de desaparecer completamente as ectopias ventriculares pode também ser notado. Muito bom. Nós começamos a falar que as fibras de Purkinje estavam relacionadas com isso. Lembrar que as fibras de Purkinje, elas partem do sistema normal de condução e principalmente na sua arborização. No ventrículo direito, um ramo pode se arborizar nas fibras de Purkinje, relacionados ou não com a banda moderadora, e no ventrículo esquerdo nós temos 2 ramos, né, os hemirramos anteriores e posteriores, geralmente com ectopias
com o QRS mais estreito, porque fazem parte do sistema de condução, e essas fibras de Purkinje, por esse tipo de arborização, elas podem causar arritmias dependendo de tônus autonômico, dependendo de situações isquêmicas e dependendo também de distúrbios hidroeletrolíticos. Até que a segurança natural do organismo ela é até boa demais, porque vocês vejam que com todas essas arborizações são muito pouco frequentes os episódios de arritmias ventriculares, né, com todas essas possibilidades de desordem elétrica, se não houver cardiopatia estrutural. Mas essas desordens elétricas existem, e vejam como começa uma fibrilação ventricular com uma atividade de fibras de Purkinje. Um catéter de ablação está posicionado ao nível dos N ramos divisionais do ramo esquerdo dependendo da precocidade da estimulação, você tem o registro dessas ectopias precedidas por um sinal que faz parte da atividade dessas fibras de Purkinje, como nesse caso aqui, levando o paciente à fibrilação ventricular. Né? E isso é mais frequente do lado esquerdo do coração. E num local onde que existe uma certa intimidade do eletrofisiologista, porque nas taquicardias fasciculares, nas taquicardias idiopáticas esquerdas, muito frequentemente o eletrofisiologista ele percorre muito a região posterior-inferior do ventrículo esquerdo no sentido de fazer a ablação. Mas se vocês perceberem e se tiverem o cuidado de registrarem esses episódios, por exemplo, esses pacientes que têm umas astracístoles ventriculares malignas. Por que são malignas? Não porque elas têm características morfológicas, mas porque elas desencadeiam episódios de taquicardia ventricular polimórfica. Nós vamos observar que todas essas astracístoles são monomórficas. Elas têm uma morfologia de ramo direito com AQRS, aqui, por exemplo, com AQRS superior, mostrando que esses fenômenos estão muito relacionados com o sistema His-Purkinje, que vem do ramo posterior inferior. E o Dr. Eyzaguirre, que com o seu cuidado especial, com o seu olho clínico especial, com o seu olho eletrocardiográfico especial, deu muita importância a esses achados. Ao identificar essas astracístoles, conseguiu colecionar pacientes com fibrilação hepática que tinham astracístoles que saíam predominantemente da via de saída de ventrículo direito, do Purkinje do ventrículo direito da via de entrada e do Purkinje do ventrículo esquerdo. Esses pacientes eles tinham essas astracístoles bem definidas, essas astracístoles desencadeavam fibrilação ventricular e, portanto, se eu não consigo mudar o substrato, eu posso eventualmente combater os batimentos deflagradores. Nós tivemos a oportunidade, junto com o Dr. Fernando Cruz, de participar dessa coletânea de dados e essa foi a primeira publicação na literatura em 2002, onde que pacientes com fibrilação ventricular idiopática que vinham ou da via de saída de ventrículo direito ou do sistema de His-Purkinje, 4 da via de saída de ventrículo direito e 23 pacientes que vinham ou do septo ou da parte anterior do ventrículo direito ou dos dois e que demonstraram que esse tipo de paciente tinha características muito parecidas. Nós conseguíamos no sistema His-Purkinje detectar a atividade em ritmo sinusal e durante as extrasístoles que estão aqui posicionadas. Muito bom. Esse tipo de comportamento do sistema His-Purkinje foi, dependendo da estabilidade dos catéteres, ele pode ser melhor entendido. Veja aqui, os senhores, uma atividade do His-Purkinje que conseguiu conduzir para o ventrículo, dando esse tipo de batimento. E aqui, uma atividade que foi bloqueada, uma atividade que passa absolutamente silenciosa na eletrocardiografia de superfície. Esse tipo de mapeamento tem que ser um mapeamento muito cuidadoso, porque ele já está na superfície endocárdica e um pequeno trauma com o catéter pode fazer com que nós tenhamos que, pelo menos momentaneamente, perdido aquelas informações eletrofisiológicas, como nesse caso, que estava sendo mapeado ao lado direito e que a atividade do His-Purkinje está aqui e se
o simples trauma do ramo direito, fazendo com que eu tenha uma morfologia de ramo direito nessa derivação V1, eu tenha também concomitantemente ao desaparecimento do sistema, da espícula que caracteriza a atividade do His-Purkinje nessa região. Sempre que existe a necessidade de fazer ablação, é bom que essa ablação seja o mais distal possível para não sacrificar o sistema de condução. Se eu fizer uma ablação nessa região aqui, eu vou ter uma alteração do QRS muito menor se eu fizer uma ablação aqui nessa região. Tá certo? Se eu fizer uma ablação muito proximal, eu vou ter uma mudança do eletrocardiograma, demonstrando que eu tive alteração de um bloqueio de toda divisional. Agora, se eu fizer uma ablação mais distal, que é realmente o recomendado, eu vou ter uma ausência de alteração morfológica no meu eletrocardiograma de superfície. E essas extracícios deflagradoras podem ser tanto no ventrículo direito como no ventrículo esquerdo. Não existe nada muito claro no sentido de ver qual o sinal eletrofisiológico que caracteriza uma extracístoles ventriculares que são capazes de degenerar para a fibrilação ventricular. O que se observa, principalmente com salvas repetitivas, que existe um desarranjo no meio elétrico daquela região do His-Purkinje, onde que várias atividades e com zonas até de demora mostram que existe a possibilidade de um sistema reentrante nesse local, que talvez seja a causa da degeneração para fibrilação ventricular. Tá certo? Essa, como eu disse para vocês, essa intimidade do sistema His-Purkinje, esse imbricamento de fibras, ele pode, sim, ele tem o direito de dar esse tipo de desarranjo, tão pouco frequentemente observado numa vida que tem 24 horas por dia de batimentos a 60, 80 batimentos por minuto, e só raríssimos casos tem esse tipo de alteração. Do ponto de vista técnicas de ablação, a ablação deve ser oportunista na hora que essas coisas estão acontecendo e, por exemplo, o local mais comum em que existe esse tipo de ablação é a região posterior do ventrículo esquerdo com catéteres e posições convencionais. Veja um catéter no ventrículo esquerdo em oblíqua anterior direita e em oblíqua anterior esquerda próximo ao septo interventricular. Bom, portanto, o procedimento é um procedimento oportunístico, não só porque às vezes esses pacientes eles estão com uma tempestade elétrica, o eletrofisiologista precisa ir à meia-noite, a 1h da manhã e montar o esquema de ablação, porque pode ser que no dia seguinte eu já não tenha mais esse tipo de atividade, o pessoal da intensiva tenha dado muita medicação e eu perco uma oportunidade de ouro para tentar detectar os potenciais de Purkinje no meio daquela tempestade elétrica, usando catéteres e técnicas convencionais. Lembrar que são mapeamentos muito fáceis, precisa tomar cuidado, mas eles são superficiais no endocárdio. Então, realmente, não existe muita dificuldade em achar os potenciais responsáveis por esse tipo de transtorno. Bom, portanto, na primeira parte, nessa fibrilação ventricular idiopática, a maior parte são do sistema de Purkinje distal. Certo? 1/3 pode ser devido ser de ventrículo direito e o sucesso de ablação é muito grande, e a maior parte desses pacientes tem um follow-up sem recorrências. Lembrar que é necessário implantar um CDI nesses pacientes porque não existe uma certeza absoluta de que isso está acontecendo. Existem pacientes que têm, na vigência de cardiopatia estrutural, eles também podem sofrer a influência maléfica de fibras de atividade do sistema His-Purkinje em situações inflamatórias, isquêmicas e dos distúrbios eletrolíticos. Isso pode ser visto também no infarto agudo do miocárdio. Isso foi relatado pela primeira vez em 2003, num paciente com tempestade elétrica e fibrilação ventricular idiopática, fibrilação ventricular recorrente, num paciente com infarto do miocárdio, onde observava-se que sempre um batimento ectópico era a causa dos transtornos que levavam para a fibrilação ventricular. Esses autores mapearam esses pacientes e mostraram a atividade His-Purkinje
bastante bem definida, às vezes com batimentos de fusão, mas os desencadeadores da fibrilação ventricular. Da mesma forma também, via-se que existiam uma dificuldade de condução entre a espícula do His-Purkinje e o próximo batimento. Provavelmente essa demora de condução era dependente do transtorno reentrante que estava acontecendo nesse local, e muitas ectopias, como essa daqui, podiam também estar bloqueadas, como naquele exemplo. Na cardiopatia isquêmica, isso pode acontecer também, e não só nos pacientes sem cardiopatia estrutural nenhuma. As técnicas de ablação podem ser repetidas aqui, e vejam, senhores, que o pace mapping mostra claramente que a estimulação naquele local mostra uma coerência 12 por 12 em todas as derivações do eletrocardiograma de superfície. As técnicas de pace mapping podem ser também utilizadas na região Purkinje. As taquicardias ventriculares polimórficas clássicas também podem atualmente ter esse tipo de conceito. Se nós reconhecermos que o sistema deflagrador é uma extracístole ventricular com essas características, principalmente His-Purkinje, pode ser que nós tenhamos alguma forma de abreviar ou então de aliviar as tempestades elétricas que são reconhecidas em alguns casos de taquicardia ventricular polimórfica, notadamente os pacientes com síndrome de QT longo, síndrome de Brugada e própria taquicardia ventricular polimórfica catecolaminética. É lógico que esses pacientes vão estar com o seu CDI, mas mesmo com o seu CDI, eles podem ter essas taquicardias ventriculares polimórficas, e nós vamos reconhecer uma ou duas extrasístoles que são as mais prevalentes e que podem ser abordadas, como nesse caso. Vejam que existem extrasístoles de dois modos, e existe uma combinação desses dois modos aqui que degeneram para a fibrilação ventricular, nesse caso de taquicardia ventricular catecolaminérgica, que conseguiu ter um controle clínico às custas da ablação. Da mesma forma, as técnicas de mapeamento, utilizando as técnicas bipolares para ver os pré-potenciais durante as extrasístoles e pós-potenciais de ritmo sinusal, isso também pode ser auxiliado pelas derivações unipolares, e as mesmas técnicas de mapeamento, tentando utilizar a precocidade dos sinais de Purkinje e também os sinais de pace mapping que nós observamos. Isso também pode acontecer na síndrome de QT longo, né, como nesse caso, que também tem a sua fibrilação ventricular degenerada, que foi desencadeada por uma extrasístole, né, e essa extrasístole foi mapeada, uma atividade His-Purkinje foi evidenciada e o controle clínico foi observado após o combate dessas extrasístoles. Uma outra forma também de ausência de cardiopatia estrutural, recentemente bem descrita novamente pelo grupo francês, foi a síndrome síndrome de repolarização precoce, que são variantes eletrocardiográficas muito comuns, relacionadas com elevação do ponto J. Esse ponto J do segmento ST, se ele for ascendente, o prognóstico é melhor do que quando ele é descendente ou então retificado, mas se ele tiver bastante alterado, e principalmente se ele estiver relacionado com episódios de síncope, e se essa repolarização for presente em mais de 2 ou 3 derivações do eletrocardiograma de superfície, e tiver entalhes como esse daqui, relacionados com síncope, nós temos uma síndrome de repolarização precoce relacionada com a fibrilação ventricular. É óbvio que isso também é raro, mas esse tipo de achado na vigência de síncope tem que estar relacionado principalmente quando esse entalhe da repolarização precoce for na região inferolateral. Normalmente, pacientes que têm fibrilação ventricular clínica têm uma reprodutibilidade baixa, apenas 1/3 dos pacientes têm reprodução de fibrilação ventricular em laboratório, mas nos pacientes com essas sístoles ventriculares inferolaterais, isso também pode realmente merecer a atenção do eletrofisiologista, principalmente nos casos de tempestade elétrica, onde o mapeamento desses sinais e a ablação desses sinais é fortemente recomendado. Bom, apesar de ser raro tudo isso, existem centenas de casos já relatados na literatura, principalmente com pacientes
que tem fibrilação ventricular idiopática e que existem evidências de atividade deflagrada pelo sistema His-Purkinje, tanto na síndrome de QT-longo, como na síndrome de Brugada, como principalmente nos pacientes com fibrilação ventricular idiopática, na ausência de cardiopatia estrutural e também na presença de cardiopatia estrutural. Isso é uma situação bem reconhecida, ela é muito importante ser bem verificada, porque ela pode fazer com que nós consigamos salvar vidas. E finalizando, quer dizer, conseguindo fazer a ablação, lembrar que apesar de todos esses detalhes eletrofisiológicos, o CDI é sempre necessário e que o eletrofisiologista precisa estar preparado, porque essa é uma ablação que tem um timing, ela tem que ser oportunista, tem que ser direcionada para o sistema His-Purkinje e deve respeitar as peculiaridades do quadro clínico, que nós precisamos conhecer bem e que nós precisamos respeitar. Muito obrigado.